Bom dia! Hoje, quarta-feira, dia 2 de dezembro. Hoje nós teremos aula de português e geografia. Quem não está enviando as tarefas, vamos lá, vamos enfiando as tarefas, tirando as dúvidas, que nós estamos partindo para a nossa reta final. E eu preciso que vocês estejam com as atividades em dia. Semana que vem nós estaremos fazendo o nosso último diagnóstico. Então vamos lá, não é hora de relaxar, é hora de pegar firme ainda, né? Então vamos pegar o livro de português e geografia. Vamos lá? Hoje nossa primeira aula de língua portuguesa. Então pegue livro 2 de língua portuguesa na página 162. Vamos descobrir. O texto da sessão leitura inicial termina com a gravura do autor. Veja como que o mágico de Oz chegou a Oz. O filme Oz, Mágico e Poderoso, de 2013, conta essa história. O Mágico Poderoso. Vamos descobrir mais sobre essa história? Então, nós não temos como formar grupo, né? Então, você pode estar pesquisando informações sobre os personagens e o enredo dessa história, para poder completar a tabela a seguir. Como o Mágico de Oz foi parar em Oz? Quem são os personagens principais dessa história? Qual é o conflito principal dessa história? Como o conflito foi resolvido? Agora, que tal criar uma história em quadrinhos representando a história deste filme? Use a folha do material complementar. Entendendo a gramática. Observe a capa do livro Coisas de Índio e leia o recado que o autor passa aos leitores. Então, aqui está a capa, né? Coisas de Índio. Quando eu era pequeno, não gostava de ser índio. Foi meu avô quem me ajudou a superar essas dificuldades. Ele me mostrou a beleza de ser o que eu era. Foi ele quem me disse um dia que eu deveria mostrar para as pessoas da cidade esta beleza e a riqueza que os povos indígenas representam para a sociedade brasileira. Este livro é muito precioso para mim, por ser uma tentativa de cumprir a promessa feita a meu avô e de oferecer aos estudantes de todo o Brasil um material atualizado sobre os povos indígenas que habitam essa nossa terra. Quero dizer aos pequenos leitores que existem outros modos de viver e esses modos não são melhores ou piores, são apenas diferentes. Por que o autor do livro diz que não gostava de ser índio quando ele era pequeno? Como ele conseguiu superar essa dificuldade? Você já se sentiu diferente dos outros e conseguiu superar esse sentimento? Qual você acha que é a finalidade desse livro? Releia a frase a seguir. Esse livro é muito precioso para mim. Que palavra indica o quanto o livro é precioso para o autor? Essa palavra indica dúvida, intensidade, certeza ou hesitação. Então, nós temos lá a frase, né? A palavra. Qual é a palavra que diz que o livro é precioso? Complete a frase a seguir com a palavra muito. Ele gostava de chocolate. Ele gostava de chocolate. Ela gosta de chocolate. A palavra muito, indicando intensidade sob flexão de gênero, ou seja, tem masculino e feminino? Olha, nós completamos ele e ela. Teve diferença entre o muito que você completou em uma frase ou na outra? Releia agora o seguinte trecho. Não é preciso ir longe para se notar o quanto o ser humano é diferente.
Que palavra alterou o sentido da expressão verbal é preciso? Qual dessas palavras? Aonde não é preciso ir para se notar o quanto o ser humano é diferente? Qual é o contrário de longe? Quem não está longe está o quê? Regras da língua. A palavra que modifica o sentido do verbo, exprimindo uma ideia de lugar, intensidade, negação, modo ou afirmação, é chamada de advérbio. Dizemos que os advérbios indicam circunstâncias, as diferentes condições em que a ação verbal é realizada. Observe. Ele chora alto, chora muito, chora baixo, chora aqui, chora acolá. Os advérbios podem expressar diferentes sentidos ao verbo. A afirmação, o advérbio de afirmação. Sim, realmente, certamente. De negação. Não, nunca, jamais. De dúvida. Talvez, provavelmente, acaso. De lugar. Aqui, ali, acolá, atrás, acima, abaixo, dentro, fora, perto, longe, embaixo, junto. De modo. Bem, mal, depressa, devagar e alguns terminados em mente. Felizmente, suavemente, ferozmente, alegremente. De tempo. Hoje, ontem, amanhã, agora, cedo, tarde, antes, depois, sempre, logo e já. De intensidade. Muito, pouco, bastante, demais, mais, menos, etc. Lembra, quando você tiver qualquer dúvida, você pode se recolher a essa tabela, voltar e olhar na tabela da página 169, que você vai ter os advérbios, né? Advérbio de afirmação, negação, dúvida, lugar, modo, tempo e intensidade. Observe a imagem a seguir e crie sobre ela uma frase com os advérbios conforme indicado. Então, você vai criar uma frase com um advérbio de afirmação, depois um advérbio de modo e depois de intensidade. Então, você vai olhar na tabela, vai pegar o advérbio de afirmação e criar uma frase sobre essa imagem. Depois a mesma coisa, só que com advérbio de modo e depois com advérbio de intensidade. Então, olha lá na tabela quais palavras você pode estar usando, quais advérbios. 5. Complete as frases a seguir utilizando um advérbio conforme indicado. Advérbio de dúvida. Eu quisesse aqui a vida inteira, eu ficasse aqui a vida inteira. Então, você vai olhar lá na tabela um advérbio de dúvida e completar. Aí, um de intensidade. Puxa, você, tempo parado. De lugar, você estava o tempo todo. De tempo, vamos chegar à cidade das crianças. Advérbio de afirmação. Então, você vai pegar lá na tabela, né? O caminho foi longo. De negação, eu vou te esquecer. Advérbio de modo. Ele ajudou o amigo a superar a tristeza. 6. Às vezes, utilizamos mais de uma palavra para caracterizar a ação. Veja o exemplo. Foi o avô de Daniel, Munduruku, que, com sabedoria, o incentivou a escrever sobre a vida dos povos indígenas. Que expressão indica o modo como o avô incentivou o neto a escrever sobre a vida dos povos indígenas? Qual dessa expressão indica? Como poderíamos dizer que a mesma coisa usando apenas uma palavra? Então, essa agora foi a nossa aula de hoje, né?
o conjunto de duas ou mais palavras com a mesma função do advérbio recebe o nome de locução adverbial. Ela com certeza fará um favor que pedi. Esperamos que todos se comportem com educação. O novo motorista dirige com cuidado. Então, vocês vão usar essas regras para completar aqui a atividade 6. Então, essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Agora, nós vamos à nossa aula de geografia. Então, peguem o livro de geografia na página 62, unidade 10, circulação de pessoas e produtos. Então, nós temos aqui, uma imagem do quê? Que meio de transporte são esses? O que eu sei? De que maneira podemos descrever as paisagens das fotografias? Quais são os meios de transportes apresentados nessas fotografias? Como as pessoas se deslocam de um lugar para outro no lugar onde você vive? Os deslocamentos. Você já aprendeu as diferenças entre o campo e a cidade e agora também conhece as características de cada espaço e sabe que há uma grande relação entre eles. Um exemplo que reforça essa relação é a enorme circulação de produtos diversos e de pessoas entre esses dois espaços. Outros exemplos são o comércio, a prestação de serviço e as operações financeiras, que são muito frequentes entre o campo e a cidade. Os deslocamentos de produtos e serviços não ocorrem apenas entre o campo e a cidade. Também há deslocamentos realizados entre uma cidade e outra, entre diferentes áreas rurais e até mesmo entre países. O que esses deslocamentos de pessoas e produtos têm em comum é que todos são realizados por meio das vias de transporte. Então, aqui nós temos um deslocamento de pessoas realizado por um barco no rio Trombetas, em Oximiná, no estado de Pará. Então, aqui nós não temos como conversar com os nossos colegas, com o professor, Mas podemos estar na nossa aula online conversando, se você participar. Qual o nome da via de transporte apresentada na fotografia? Você já usou essa via para se deslocar? Em caso de positivo, como foi essa experiência? Os meios de comunicação. Os meios de comunicação têm um importante papel nesses deslocamentos e também em nosso dia a dia. Observe as ilustrações a seguir e responda as questões. Então, nós temos aqui um celular, um tablet, um notebook, uma TV. Quais desses aparelhos você costuma utilizar no seu dia a dia? Como seria a sua vida sem os meios de comunicação apresentados nas ilustrações? Você acha que o sistema de transportes e o meio de comunicação podem estar relacionados? O que você acha? Viagens de transporte. Você já estudou que tanto na cidade quanto no campo, diversas atividades produtivas são realizadas. Essas atividades variam desde alimentos provenientes da agropecuária até equipamentos eletrônicos de alta tecnologia. Os deslocamentos entre o que é produzido na cidade e o que é produzido no campo ocorrem por meio das vias de transporte. Essas vias são, portanto, os locais por onde circulam os veículos e as pessoas. Conheçam a seguir as principais vias de transporte. Então, nós temos vias de transporte nas quais podemos encontrar os seguintes meios de transporte. Transporte rodoviário, que é realizado por caminhões, ônibus, carros e outros veículos. Os deslocamentos feitos por meio deste tipo de transporte ocorrem pelas ruas, estradas e rodovias. Transporte ferroviário,
que é realizado por trens que se movimentam sobre a rede de trilhos. Vias aquáticas, nas quais podemos realizar deslocamentos por meio de lagos, rios e mares. Os transportes aquáticos é realizado por barcos como navios e canoas. Vias aéreas, nas quais os deslocamentos são realizados por meio de voos. O transporte aéreo é realizado em aviões, helicópteros, balões e outros veículos que voam. Além dos produtos, as pessoas também podem ser transportadas por meio dessas vias, uma vez que realizam deslocamento entre duas áreas com diversos objetivos. Um exemplo desses objetivos é o trabalho, para onde muitas pessoas vão todos os dias. Há, por exemplo, pessoas que vivem nas áreas rurais, mas trabalham nas cidades, em atividades de prestação de serviço ou de comércio. Para realizar essas atividades, elas se deslocam diariamente. Outro exemplo é o estudo, já que os estudantes podem morar em uma área diferente daquela onde ficam a escola. Para esses casos, a via de transporte são fundamentais, já que são elas que permitem esse deslocamento. As vias de transporte terrestre. Há muitas modalidades de transporte de mercadorias e de pessoas entre diferentes áreas. Como você aprendeu, esse transporte não é feito apenas entre campo e cidade, pois ele pode ocorrer entre duas áreas urbanas distintas ou entre duas áreas rurais. Agora vamos ampliar os nossos estudos sobre vias de transportes terrestres. Observe o mapa a seguir, em que estão representadas as principais rodovias no Brasil. Então, nós temos aqui um mapa que são representadas as principais rodovias. Olha só, no Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, né, Rio Grande do Sul, olha só, Rio Grande do Norte. E aqui, né, no interior, nós temos apenas algumas, né, como aqui no caso do Mato Grosso, que vem para o norte, nós temos aqui apenas uma, né. Em que regiões encontramos o maior número de rodovias? Há muitas rodovias no estado onde você mora? Agora, observe esse outro mapa que mostra a ferrovia. Então, vocês podem ver que aqui as ferrovias, né, no Brasil tem menor quantidade, mas mesmo assim estão localizadas mais na região. Qual região? Quais são as regiões em que encontramos o maior número de ferrovias? Ao comparar os mapas, você notará que a rede de transporte por rodovias no Brasil é muito maior que a rede por ferrovias. Isso é resultado das estratégias de desenvolvimento adotadas pelo país, principalmente no decorrer do século XX. Nessa época, a circulação de rodovias foi muito intensa e a indústria produtora de veículos ganhou muita importância. Apesar disso, as circulações das rodovias e ruas nem sempre são boas as situações. Apesar disso, as condições, situações, né, das rodovias, das ruas nem sempre são boas no Brasil. E a manutenção dessas vias muitas vezes não é o suficiente. Então, o que nós vemos aqui, né? Nós vemos rodovias, ruas que têm buraco, que estão em péssimas condições, o que tem causado muitos acidentes, mas muitos acidentes também são causados por quê? Pela falta de atenção do motorista, né? Então, olha aqui o que a prof falou, ó situação, né? Há muitas rodovias com manutenção precária, o que aumenta o surgimento de buracos e, consequentemente, os riscos de acidentes. Também existem muitas rodovias que não estão pavimentadas, ou seja, que não receberam asfalto. Nelas, a necessidade
dos veículos, a velocidade dos veículos é muito baixa e os acidentes e atropelamentos são frequentes. Isso causa prejuízos a transportadoras e atrasos nas entregas de mercadorias. As ruas são asfaltadas no lugar onde você mora? Aqui em Sinop, as ruas são mais asfaltadas ou não? Nos últimos anos, o número de crianças nas grandes cidades aumentou. Oh, da onde que a prof tirou criança? Ai, ai, ai. Acho que eu tô precisando de uma visitinha no oftalmologista. Nos últimos anos, o número de ciclovias nas cidades aumentou. Com o resultado disso, cresceu também o número de pessoas que utilizam bicicletas e patinetes pelas ruas, em seus deslocamentos diários, como a ida ao trabalho ou à escola. Além dessas pessoas, tem sido muito comum encontrar entregadores de refeições e de produtos diversos nessas ciclovias. Esse tipo de comportamento auxilia quem quer fugir do trânsito intenso ou economizar dinheiro, já que a bicicleta e o patinete não precisam de combustível. Por isso, o uso desses dois meios de transporte pode ajudar também na redução da poluição, uma vez que eles substituem os veículos poluidores, como os carros e as motocicletas. E também faz a gente se movimentar, né? Fazer um pouco de exercício. A ciclovia mostrada na fotografia fica em São Paulo, no estado de São Paulo. Aqui em Sinop também nós já temos algumas ciclovias, né? E mesmo assim, mesmo em lugares que tem ciclovia, tem algumas pessoas que teimam em andar de bicicleta no meio da rodovia, no meio da rua, da avenida. Apesar do aumento, o número de pessoas que utilizam as ciclovias, se compararmos com essa quantidade ao número de pessoas que utilizam outros veículos, podemos dizer que ela ainda é baixa. Porém, a expectativa é que o hábito de usar a ciclovia cresça a cada ano. Por isso é importante conhecer os equipamentos de segurança que devem ser utilizados ao andar de bicicleta ou patinete. O capacete é o principal deles e nos protege em casos de quedas ou acidentes. Além dele, também é importante usar a joelheira, luvas e cotoveleiras. Para os deslocamentos curtos no seu dia a dia, sempre que possível, escolha os modos mais saudáveis de se locomover, como a caminhada. Opte também por meios de transporte que evitem a degradação do meio ambiente, como exemplo a bicicleta. Transportes aéreos. As vias de transportes aéreos foram muito ampliadas nas últimas décadas no século XX e têm crescido até hoje. Atualmente, todos os países apresentam ao menos um aeroporto e, portanto, todos estão conectados pelas vias de transporte aéreo. Aqui nós temos o Aeroporto Internacional de Atlanta, nos Estados Unidos, que é considerado um dos mais movimentados do mundo, recebendo mais de 100 milhões de passageiros em apenas um ano. Os aviões transportam muitas pessoas que viajam com diversos objetivos, como o de trabalhar e o de ter lazer. Além das pessoas, os aviões também transportam mercadorias e correspondências, principalmente aquelas que têm prazos de entrega mais urgentes. Você já recebeu ou conhece alguém que tenha recebido um produto que foi transportado por avião? Quanto tempo demorou para essa entrega sair do local de origem e de chegar ao destino? Que produto foi esse? Você sabia? Os aeroportos mais movimentados do Brasil estão localizados na região sudeste, principalmente na cidade de São Paulo, do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Campinas. Além deles, o aeroporto de Brasília, na região centro-oeste, também recebe um grande número de passageiros e de voos. Vamos descobrir? Existem alguns aeroportos no município
ou no... Perdão. Existem algum aeroporto no município ou no estado onde você mora? Pesquise na internet o nome deles e indique sua localização. Liste também algumas características desses aeroportos, como a quantidade de passageiros que passam por ele diariamente, o número de funcionários que trabalham nesse local e a quantidade de mercadorias que enviam ou recebem. Essas outras questões podem revelar, por exemplo, a importância desse aeroporto para a economia do seu município e do seu estado. Então, essa foi a nossa aula de geografia de hoje. Eu espero que vocês tenham acompanhado no livro, né? E tenham entendido. Respondam as questões, entrem em contato com a prof toda vez que surgir alguma dúvida e envie as fotos das atividades feitas, tá? Um beijo no coração de cada um e até amanhã.